Meus queridos amigos, que a luz do Divino Mestre Jesus reine em nossos corações, trazendo paz, harmonia e tranquilidade para todos nós. Hoje o nosso tema será sobre a felicidade, porque ela é algo que todos nós, de alguma forma, sempre buscamos desesperadamente em nossa existência. E por isso, então, nós vamos discursarmos sobre esse assunto também dentro da ótica espírita, para que nós tenhamos aí, as diretrizes de como podemos encontrá-la. Bom, para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Quando eu tiver uma casa na praia, ou um carro importado, ou ganhar na loteria, serei completamente feliz, diz o homem. E ele consegue e percebe que aquilo não lhe trouxe a tão desejada felicidade. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Por isso, a roupa de grife, a cirurgia plástica e o carro do ano são tão valorizados. Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso, do poder. Certa feita, ouviu-se um cantor famoso dizer que seu maior desejo era poder ir para a praia como uma pessoa comum, tendo ali a sua liberdade e poder também gozar de sua privacidade. Temos momentos alegres e tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou da conquista de bens materiais. Muitos até aceitam imensos sacrifícios e correm risco para chegar ao topo. Mas quem conseguiu atingir suas metas, em geral, constataram que a felicidade não se encontra lá. O dinheiro pode dar uma casa, mas não um lar. Uma cama, mas não um sono tranquilo. Remédios, mas não a saúde. Diversão, mas não a felicidade. Bem-estar, mas não comodidade. Comida, mas não apetite. Luxo, mas não a paz. Fama, mas não a autoestima. Para outros ainda, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Mas existirá alguém na face da terra que não tenha problemas? A riqueza, o poder, a beleza são condições essenciais à felicidade? Logicamente que não. Nós vemos tantas e tantas pessoas que predispõem de tudo isso e ainda às vezes levam uma vida tão infeliz. Mas afinal, o que é a felicidade? A felicidade varia de pessoa para pessoa em cada momento da nossa vida.
ela pode assumir aspectos diferentes. A felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Para o Dalai Lama, a felicidade é uma questão de treinamento mental. Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde seria a nossa felicidade e envidamos todos os esforços para conquistá-la. Se estamos desempregados, um emprego se constituiria em felicidade por algum tempo. Se somos solteiros e desejamos unir-nos a alguém, nossa felicidade seria encontrar a pessoa certa para compartilhar do nosso afeto. Para o torcedor, a expressão de felicidade se dá quando a bola atinge o fundo da rede do time adversário. Os que padecem fome e frio encontrariam a felicidade no agasalho e na alimentação que refaz as suas energias vitais. Diz-nos Jesus em sua parábola que havia um homem que construiu grandes celeiros, guardou neles toda a sua produção e proclamou para si mesmo: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo de 18 a 20. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Kardec indaga aos espíritos se pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os benfeitores respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Sendo a Terra um planeta de expiações, é natural que não encontraremos aqui a felicidade suprema, mas alguns momentos de alegrias que se alternarão com outros de tristezas e decepções. Ocorre que muitas pessoas insistem em se ver como ser material, ignorando ou fingindo ignorar que o objetivo final das experiências encarnatórias é a evolução espiritual, razão da nossa passagem por este planeta. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Demoramo-nos onde supomos o centro dos nossos interesses.
a escravidão ou a liberdade residem no ímã de nosso próprio ser. Estes pensamentos são concernentes a Emmanuel no livro O Roteiro. Nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva. São condicionamento que desenvolvemos ao longo das encarnações e para corrigi-las teremos de passar por um recondicionamento. E isto só se consegue com ação, uma ação programada e permanente. E Leon Denis nos diz: a existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. Confiai-vos à suprema sabedoria, desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que livremente, antes de nascerdes, haveis aceitado. Segundo Joana de Ângeles, depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo reconduziu o homem à caverna, fazendo-o mergulhar no subterrâneo das grandes metrópoles e ali entregando-se à fuga da consciência e da razão pelo prazer. Numa atitude de desconsideração pela vida, alucinado pelo gozo imediato. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontra. E o seu otimismo vai atrair mais otimismo. Deixe que o poder do Espírito brilhe em você e através de você, criando na sua volta um mundo de beleza, paz e harmonia. Você pode sim criar um mundo extremamente assim a você mesmo e a todos que se aproximarem de sua pessoa. Dê seu exemplo de esperança, fé e crença na vida. Durante muitos anos, esperei encontrar alguém que me compreenda, alguém que me aceite como sou, capaz de me oferecer felicidade, apesar das duras provas. Apenas ontem descobri que esse mágico alguém é o rosto que vi no espelho. A felicidade depende exclusivamente de cada criatura, brota da sua intimidade, depende de seu interior, como ensinou o doce mestre Galileu. O reino dos céus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que jazem latentes em nossa alma. É o reino da vida, da imortalidade, do poder, do qual só nós apercebemos depois que começamos a sentir em nós as vibrações da vida espiritual, cuja atividade se exerce através do amor e da justiça, empolgando o nosso ser, que é de fato o reino da força que tudo vence. Lembremos-nos de que o homem interior, ele renova-se sempre. A luta enriquece-o de experiências,
A dor aprimora-lhes as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empreitada. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se da mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aqueles que o devem enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te e estar contigo, participar das tuas tarefas. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimônios da vida. São considerações esta da mentora Joana de Ângeles. A felicidade reside na paz da consciência tranquila, do dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado. A felicidade não é pessoal. Se só a encontrasse em si mesmo, se não pudesse fazer que outros a partilhassem, seria egoísta e triste. Ela está na comunhão de pensamentos que unem espíritos simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-os uns para os outros pela similitude de ideias, gostos, sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não é a ociosidade contemplativa, que seria, como muitas vezes já foi dita, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Em todos os graus, a vida espiritual é, ao contrário, uma atividade constante, mas isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem poderia pintar, que a mais fecunda imaginação poderia conceber. No conhecimento e na penetração de todas as coisas, na ausência de todo o cansaço físico e moral, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma que nada altera, no amor que une todos os seres devido à ausência de todo atrito pelo contato dos maus e, acima de tudo, pela visão de Deus e a compreensão de seus mistérios,
revelados aos mais dignos. O Espiritismo nos convida a uma atitude passiva e dinâmica, aceitando as vicissitudes, mas trabalhando por superá-las. O Espiritismo não prega uma resignação, estagnação, tipo, porque esta é a vontade de Deus, e sim que a vontade de Deus é a nossa felicidade e devemos trabalhar para tudo isto. Chico Xavier dizia sempre para os seus amigos: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendemos então que quando a família consegue se entender, chega-se à felicidade. Aprender com os outros, a tolerância, o respeito, a harmonia entre os familiares, compreensão e a ajuda mútua. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. A felicidade está nas coisas mais simples da vida, coisas que ninguém precisa comprar. Por estarmos nesse mundo juntos, já temos que ser felizes. Vamos começar a procurar a verdadeira felicidade em nós mesmos, no nosso lar, na natureza. Assim, a cada dia que passa, você vai encontrar um pedacinho dela. E assim, meus amigos, nós temos aí explicações para encontrarmos a nossa verdadeira felicidade. Porque a felicidade é uma condição de espírito. E temos que compreender que nós estamos neste planeta, nesta escola abençoada, não para termos, mas para sermos melhores, para sermos pessoas de bens, para sermos pessoas tranquilas, pessoas harmonizadas, pessoas fraternas, pessoas solidárias para com todos, assim como nós gostaríamos de que os outros fossem para conosco. E nós não podemos distorcer essas grandezas de valores dentro de nós, porque se nós pensamos que a felicidade consiste no ter, nós desconhecemos o propósito da vida, que é a evolução espiritual. A nossa função primordial não é estarmos aqui para
sermos só vitoriosos dentro das aquisições dos bens, mas nós estamos aqui para sermos melhores, sermos felizes, e só assim nós encontraremos a nossa verdadeira felicidade, porque a felicidade está em nos conhecermos a nós próprios e também conhecermos a finalidade da nossa existência, que é a evolução espiritual e não simplesmente as coisas materiais. E a doutrina espírita traz para todos nós todos esses conhecimentos, trazendo a luz que dissipa todas as trevas da nossa ignorância, para que nós compreendamos o verdadeiro sentido e valor da existência. Assim, devemos priorizar o nosso conhecimento íntimo, o homem interno que existe em nós, porque jamais buscaremos a verdadeira felicidade se nós não temos os verdadeiros conhecimentos destes propósitos em nossa existência. E o que adianta nós chegarmos ao mais alto topo da vida e continuarmos a ser tão infelizes, a sermos tão carentes e de pensarmos que nada tem um sentido para nós. Então, assim, a doutrina espírita nos mostra e nos conscientiza com relação aos verdadeiros valores da existência. E estes valores não devem ser menosprezados por nós, mas devem ser, sim, buscados e desenvolvidos durante a nossa experiência terrena. E nós estamos aqui para isso. Embora muitos não tenham tudo aquilo que queiram, são felizes sim, porque compreende o essencial da vida. E o essencial da vida é nós sabermos que somos espíritos eternos, que estamos aí, neste ciclo evolutivo, e que esta caminhada nos trará diversas fases em nossa existência. Hoje podemos não ter praticamente nada dos nossos bens, porque é uma experiência. Amanhã poderemos ser um industrial numa outra encarnação, e assim sucessivamente, porque são experiências que o espírito deve acumular na sua jornada evolutiva. E estes devem ser os valores desenvolvidos por todos nós. Devemos ter esta compreensão para que, de posse dela, nos libertemos de todas as angústias, de todos os anseios e de todas as aflições. E assim, nós queremos agradecer a todos, agradecermos a Jesus, nosso divino mestre e grande amigo, o amigo de todas as horas, de todos os instantes da nossa existência, porque em todos os instantes, em todos os momentos, embora nós não podemos vê-lo fisicamente, tenhamos a certeza que Ele caminha junto de nós e sempre estará trazendo para todos nós a sabedoria, a tranquilidade, a harmonia
e também o suporte para superarmos todas as nossas adversidades. E assim, com Jesus no comando e nós no comando de nossas vidas, buscaremos sempre desenvolver o conhecimento e encontrar a verdadeira felicidade. Muita paz